O Santos vai ter mudanças para o clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Vamos trazer aqui o contexto do técnico Vojvoda, de quais jogadores ele pode utilizar, os desfalques da equipe santista e, claro, já quero perguntar para você como você montaria esse Santos para vencer a equipe corintiana? Porque é uma decisão, ou o Santos vence ou o Santos ganha. Precisa sair da Vila Belmiro com 3 pontos conquistados para tentar se distanciar cada vez mais da galera que está do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar aqui com os desfalques, quem nós já sabemos que não vão ficar à disposição para esse clássico, e depois temos algumas dúvidas para essa partida também. Aí nós vamos para o nosso campinho. Mas começando aqui, quem não fica à disposição, Neymar, como vocês sabem, deve jogar apenas em novembro, segue fazendo tratamento em 2 períodos para voltar da sua lesão no quadríceps. Não teremos Tiquinho Soares, que está suspenso por conta do 3º cartão amarelo. Alexis Duarte está com a seleção do Paraguai, não vai conseguir chegar a tempo para esse clássico contra o Corinthians. E aí também existe a possibilidade do Rincon não jogar, porque ele está com edema na panturrilha, então pode ser preservado até para a partida contra o Vitória, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então Rincon deve ser também um desfalque da equipe santista. Uma novidade, quem pode ficar à disposição é Vitor Hugo. Vitor Hugo voltou a treinar com os demais jogadores, então está perto do seu retorno, pode pelo menos ser relacionado para jogar alguns minutos, não como titular, tá? Mas é uma opção ali no banco de reservas. Dito isso, os desfalques, as dúvidas, né, no caso de Vitor Hugo e também de Tomás Rincon, vamos aqui a quem pode ganhar vaga no time titular do Santos. Então vamos lá. Brazão, lógico, vai ser titular. Igor Vinícius pode ser titular da equipe santista novamente, com a ausência de Mike. O Mike, ele teve uma inflamação no joelho, perdeu alguns treinamentos no Santos, e o Vojvoda, a gente sempre comenta aqui que ele prioriza quem está sempre participando dos treinamentos, quem está melhor fisicamente. Então, pensando que é um clássico, que é uma decisão, devemos ter Igor Vinícius na lateral direita do Santos. E aqui, uma grande surpresa, tá? Zé Ivaldo, de acordo com o Lucas Mussetti, vem ganhando espaço com o Vojvoda, vem sendo testado entre os titulares, então podemos ter ao lado do Luan Pérez o Zé Ivaldo e não o Adonis Frias. O Adonis Frias também é uma possibilidade, tá tentando ganhar essa vaga, mas o Zé Ivaldo, não se surpreendam se for titular no clássico alvinegro. É, como eu também falei, né, Luan Pérez formando a dupla de zaga. Souza também vem sendo muito bem avaliado pelo Vojvoda, vem sendo elogiado, inclusive, nos treinamentos, tanto de forma ofensiva como de forma defensiva. E pensando que é um clássico que o Santos precisa vencer, podemos ter um Souza que tem uma característica mais ofensiva, por exemplo, ficando à disposição, e não o Escobar. O Escobar, que é um cara conhecido mais pela questão defensiva, só que nos últimos jogos teve algumas falhas, né, em gols que o Santos acabou sofrendo, então isso pode pesar contra ele para ser titular nesse clássico de quarta-feira. E aí o meio-campo do Santos, algumas incógnitas e algumas peças que podem influenciar também no ataque. Vamos lá. Zé Rafael deve ser mantido. Gabriel Bontempo pode voltar ao time titular e inclusive estrear com o Vojvoda. Ele foi relacionado contra o Ceará, mas não entrou. Roleiser e Barreal. Só que podemos ter o Bontempo nessa posição para o Barreal jogar, ou podemos ter o João Schmidt sendo mantido e o Bontempo formando o meio-campo do Santos com o Roleiser de uma forma mais ofensiva. Então a dúvida seria em relação ao posicionamento do Bontempo, sendo mais ofensivo, e aí na vaga do Barreal, ou um pouco mais defensivo na vaga do João Schmidt. E aí teríamos o Bontempo de camisa 8 e o Zé Rafael de camisa 5. Então tem essa dúvida também no posicionamento do Gabriel Bontempo. Também não descartaria isso aqui, ó, tirar o Guilherme e colocar o Barreal. Dá para fazer isso? Dá.
mas, sinceramente, acho muito difícil, tá? Eu acho que o Guilherme, apesar de ser um jogador que vem sendo bastante criticado pela torcida, não deve perder a titularidade nesse clássico. Acho que ele vai ser mantido ao lado do Lautaro Dias para enfrentar a equipe corintiana. Mas temos algumas dúvidas aí, que com certeza teremos mais informações na segunda e principalmente na terça-feira, né? Que aí é o último treinamento do Vojvoda para essa partida. Mas o fato é que é um Santos que deve ter mudanças, no plural, para enfrentar a equipe corintiana. E como a gente sempre vem falando, né, a importância do Santos vencer a equipe do Corinthians, e não só a equipe do Corinthians, mas também a partida contra o Vitória na próxima rodada, que também acontece em casa, na Vila Belmiro, para que o Santos consiga respirar no Campeonato Brasileiro. Deixa eu até trazer aqui para vocês os próximos jogos do Santos. Deixa eu trazer aqui, porque o Santos enfrenta o time do Corinthians, o Vitória, o Botafogo, né? Os jogos do Santos em outubro. Aí em novembro, o Santos tem uma sequência bem complicadinha. Pega o Fortaleza na Vila Belmiro, que pode ser um adversário direto, né? O famoso jogo de 6 pontos. Aí começa a sequência complicada ainda mais, né? Mais complicada ainda. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras e Mirassol. Depois também tem o Internacional, Sport, Juventude e Cruzeiro. Então, essa é a sequência do Santos, tanto no mês de outubro como novembro e também dezembro. Essa reta final de Campeonato Brasileiro. E aí, se a gente olha aqui, vamos olhar aqui a classificação para mostrar a importância para vocês desses pontos. Calma aí, classificação, Campeonato Brasileiro. Classificação Brasileiro, Série A. Porque tá tudo muito parecido lá embaixo, né? Então, o Santos conquistando esses 3 pontos ficaria numa posição mais confortável. Então, ó, o Santos hoje é o 16º colocado da competição com 28 pontos. E temos o Vitória com 25 pontos. Fortaleza, 24. Juventude, 23. Sport, 16. Inclusive, o Juventude teve o jogo atrasado contra o Palmeiras, foi goleado. Ainda bem que o Juventude não conseguiu pontuar, né? Que senão seria horrível esse resultado. Mas perceba que todo mundo aqui do Z4 está bem próximo e o Santos, né, nos próximos jogos enfrenta Vitória e também Fortaleza. Mais para frente, Juventude e Sport. Então não pode pensar em perder, ainda mais que essas partidas são com mando do Santos. Então tem que fazer o fator casa prevalecer, tá certo? É isso. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você espera para esse clássico em termos de escalação, o que você mudaria, o que você manteria. Quero muito saber o que você está pensando, tá bom? E se inscreve no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. Tchau!